dentro do nosso quadro cenário econômico, as informações sobre a alta do setor de serviço, aí que deu uma mexida na economia. Boa noite, Huerto, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Master News, obrigado por estar aqui com a gente para trazer a sua qualificada informação para o nosso público telespectador. Eu que agradeço, Marcos, parabéns pelo programa, Obrigado. E fazer parte também da data de estreia aqui, você à frente do programa. Desejo toda a sorte. Você já esteve comigo lá no Café com Notícia também? Ainda não tive a Não oportunidade, teve? mas agora já estou tendo a oportunidade de começar no programa acho que eu de estreia. entrevistei algum economista que me lembrou você aqui nesse período. O setor de serviço avançou em 1,2%, teve a melhor agosto desde 2011. O que motivou esse dado tão positivo? Agosto, maio e outubro são datas comemorativas para o comércio, né? A gente já sabe de Dia das Mães, maio, Dia dos Pais em agosto e Dia das Crianças em outubro. Mas esse ano foi atípico. Tivemos um crescimento forte de 1,2% do setor de serviço, que foi o melhor resultado nos últimos 7 anos. Muitos dados comprovam esse crescimento, principalmente o setor de transporte. Passagens aéreas caíram, então muitos brasileiros viajaram de avião. Teve uma alta, o setor de logística também, que é um setor de serviço que puxa o índice para cima, e principalmente atividades administrativas. Então, quando o IBGE coletou esses dados, tivemos uma alta muito grande de transportes e dos serviços administrativos, né? Como é que é feito esse cálculo para se chegar nesse número? Quais são os indicadores, os números que são compilados aí para se chegar nesse dado? O IBGE faz uma pesquisa mensal de varejo, serviços, entre outros setores. Em especial de serviço, ele coleta dados de transporte, se viajam mais, os brasileiros estão viajando mais, viajando menos, tanto de avião, ônibus, quer que seja. O setor de logística está indo bem, está aumentando o número de viagens de transporte. Também o setor de administrativo, direito, serviços médicos. Então, todos esses dados são compilados mensalmente e traz um índice. Assim como o índice de inflação, é feito o índice de serviço. Então, quando você tira-se uma média ponderada, obviamente, de acordo com cada peso de cada indicador no índice, aí ele faz uma ponderação dos dados e traz para a gente só a variação mensal. Lembrando sempre que essa variação é com relação ao mês anterior, que seria com relação ao mês de julho. Então, a alta foi de 1,2%. Certo. Dia das Crianças, como é que foi para o setor de serviço? Para o comércio, na verdade. O comércio desse ano... É possível fazer esse cálculo, essa estimativa? Hoje saíram os dados, na verdade, ontem saíram os dados do SPC Brasil, que ele faz um apanhado junto às CDLs de todo o Brasil. E ele percebeu uma alta de mais de 2% do setor de brinquedos, né? Então, o crescimento foi acima do esperado, que estava esperando, em média, 1,2%, até 1,5%, mas o índice veio acima. Então, comprova que essa data comemorativa do Dia das Crianças trouxe de volta os pais a comprarem os presentes para os filhos, que nos últimos 3 anos tivemos queda, e esse ano nós tivemos uma elevação de mais de 2%. Então, prova que tem uma demanda reprimida aí para compras no comércio, que a gente está vendo agora, nesses meses, e principalmente nas datas comemorativas. A eleição, de alguma forma, tem impactado nas compras, no movimento dos shopping centers? Saiu um dado bem interessante essa semana, que foi sobre o movimento dos shopping centers agora no mês de setembro, e houve uma queda considerável. Esse dado mostra que, devido a esses movimentos políticos da campanha, muitas pessoas preferiram estar presentes nesses movimentos e deixar de ir ao shopping. Porque a gente sempre lembra que o maior movimento dos shoppings são nos finais de semana. Sim. E os eventos políticos, coincidentemente, estavam acontecendo nos finais de semana. Comícios, carreatas. Então, as pessoas faltaram um pouco, digamos assim, aquele costume deles de ir ao shopping. Então, esse dado foi bastante interessante, que eles conseguiram comparar a queda no número de clientes no shopping com o aumento de participação do público nos movimentos políticos. Sempre se faz a relação da política com o mercado, principalmente com o dólar, a alta do dólar, a alta da bolsa. Já é possível registrar movimento do dólar e da bolsa diante da divulgação dessa última pesquisa Ibope, divulgada ontem? É interessante que, desde
que saíram os resultados do primeiro turno da eleição, a gente já vê um movimento do mercado financeiro em pró-Bolsonaro. A gente conseguiu ver isso na segunda-feira, pós-eleição, primeiro turno, que a Bolsa disparou 6% logo na abertura, com o dólar em queda. Ontem, mais uma vez, saiu o dado da pesquisa Ibope, que colocou Bolsonaro acima de 50%, enquanto Haddad com 41%. Então, mostrou uma diferença relativamente grande entre os dois e que motivou justamente um movimento de alta da Bolsa e uma queda significativa do dólar, chegando a 3,70, rondando ali a casa dos 3,70. Então, a gente já consegue ver que o dólar tem se acomodado mais ou menos nesse patamar de 3,70, 3,75, e a Bolsa tem oscilado bastante à medida que vão saindo as pesquisas eleitorais. Mas a gente tem que sempre falar com cautela, né? Alguns outros dados movimentaram de sentido contrário. Se você lembrar, quando o Bolsonaro falou que não ia privatizar a Petrobras e a Eletrobras também, tivemos uma queda considerável nos papéis na semana passada, no final da semana passada. Então, a gente está muito cauteloso ainda com relação a dizer que impacta diretamente, porque tem muitos efeitos, principalmente internacionais, que têm influenciado bastante no dólar. Então, a gente tem que ter um pouco de calma antes de falar que é isso ou aquilo que está influenciando diretamente o indicador. A Paraíba tem registrado alguns números que vão tanto na contramão desse cenário de crise que se resiste em outros estados e até no Brasil. Emprego, geralmente tem registrado alta acima da média nacional. O que tem contribuído para esse fator positivo aqui na Paraíba? Eu vou falar logo do contexto político. Certo. A continuidade do governo Ricardo Coutinho, com a eleição do João Azevedo, pode ter contribuído também para esses indicadores estarem tão bem aqui na Paraíba. Porque a gente sabe que quando há uma mudança de governo, há uma mudança de política econômica. Sim. Então, a gente vai ver uma continuidade da política econômica. Então, os empresários daqui, já com base nas pesquisas que a gente estava vendo, que já indicava uma possível eleição em primeiro turno até, a gente começou a perceber que os empresários não tiveram tanta cautela em investir, porque acreditava-se na continuidade do governo. Um outro fator que a gente pode citar também é a nossa discrepância com o mercado nacional. Apesar de termos vários índices ligados ao mercado nacional, nós trabalhamos uma característica própria. Por exemplo, vou citar um contexto que eu conheço profundamente, que é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, se a gente pegar a totalidade das empresas, praticamente 90% são daqui da capital. Então, a gente tem uma característica muito local das nossas empresas. Então, que favorece também o investimento, que favorece o crescimento do emprego, que foi o que aconteceu com o mercado imobiliário agora. O último dado do CAGED, referente ao mês de agosto, nós tivemos o melhor agosto desde fevereiro, o melhor resultado no saldo de empregos na construção civil desde fevereiro de 2016. Então, tivemos um saldo positivo de 300 e quase 350 novos trabalhadores, um saldo, né, quando a gente tira admissão menos demissão, e foi o melhor resultado desde fevereiro de 2016, o que já prova uma retomada tanto da construção civil como dos outros setores, porque a construção civil tem uma característica ímpar, né? Como a gente tem o bem, o produto que a construção civil oferta no mercado, é um bem de um valor agregado muito alto. Então, naturalmente, ele vai demorar mais para sair da crise. É o primeiro a sentir e a última a sair. É o primeiro a sentir e o último a sair. É essa frase mesmo. Na Paraíba, então, o mercado imobiliário da construção civil já começa a ser reaquecido também. Isso é um bom sinal. A gente viu o mês de setembro, tivemos 3 lançamentos importantes aqui, imobiliários aqui em João Pessoa. Foi lançado um novo shopping no bairro do Altiplano, o maior prédio do Nordeste, que foi também no Altiplano, e um empresarial por trás da Epitácio Pessoa. Então, 3 grandes empreendimentos foram entregues agora no mês de setembro. Então, a gente já consegue ver uma volta, um aquecimento, embora que tímido, do mercado da construção civil aqui na nossa capital. Werton, muito obrigado pela sua participação, sempre esclarecedora. Espero contar com você aqui também já na próxima terça-feira com outro tema de interesse para o nosso público telespectador. Eu que agradeço e quero desejar mais uma vez boa sorte, muito Marcos, obrigado. Nesse novo desafio que é o Master News, né? Isso. Parabéns, né? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, espero contar sempre com a sua colaboração.
18 horas e 28 minutos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial, agora um pequeno intervalo comercial, e na sequência a gente já volta com o nosso entrevistado do dia, o deputado estadual João Gonçalves, reeleito, bem reeleito, diga-se por passagem. Vamos saber como foi a campanha, qual a expectativa dele para o próximo mandato, formação de mesa, tem muita coisa para a gente conversar.